Água alcalina, será que tem benefício para a saúde humana? Será que vale a pena comprar água alcalina no mercado? Ou talvez ter um aparelho que produza água alcalina em casa, em domicílio? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se esse assunto lhe interessa e interessa a um amigo, um familiar, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Pessoal, já muitas pessoas vêm me pedindo para gravar esse vídeo, para falar mais sobre água alcalina. Para quem quer um aprofundamento desse assunto, eu tenho uma live que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, em que você pode ter muito mais informações técnicas sobre esse assunto. Mas eu resolvi falar um pouco mais sobre o processo que gera uma água alcalina de alta qualidade para a nossa saúde. Primeiro, entendendo de que por que falar da alcalinidade do corpo? Que a maior parte das doenças crônicas que nós sofremos, infarto, AVC, doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, artrose, diabetes, hipertensão e por aí vai, obesidade, todas têm em comum o curso concomitante com estresse oxidativo, ou seja, uma grande quantidade de radicais livres, sem os antioxidantes suficientes para bloquear essas reações, ou seja, levando a uma lesão do DNA prematura, levando à apoptose celular, ou seja, envelhecimento e descarte de células do corpo, ou seja, envelhecimento acelerado. E junto com o envelhecimento, os aspectos clínicos, as doenças vêm junto. Então, sempre se discutiu muito em termos de uma dieta alcalina, de um ar puro, de uma água de qualidade. A gente tem que levar em consideração que na hierarquia dos alimentos, o oxigênio, né, o ar, né, na verdade, o ar que a gente respira é o mais importante. Né? A gente não consegue ficar muitos minutos sem o ar. E no ar tem oxigênio, tem nitrogênio, tem uma série de compostos, mas principalmente o oxigênio é essencial para a nossa vida humana, a vida de todos os animais que a gente conhece, né, os seres aeróbios. Num segundo patamar, nós temos a água. O nosso corpo humano, é 80% água, e quando é criança, quando é nenezinho, é 90%. Ou seja, a gente depende de água para qualquer reação química do corpo, inclusive para o metabolismo energético do corpo. Nós precisamos de água. Então, a qualidade desses alimentos é fundamental e dita muito se a pessoa tem ou não saúde. E num terceiro nível seriam os alimentos. A qualidade desses alimentos. Se esses alimentos são ricos em antioxidantes ou são ricos em processos, né, geram processos inflamatórios no organismo. Então, tudo isso tem que ser pensado quando você imagina uma vida longeva, com qualidade de vida, com menos doença possível, menos dependência de remédios possível. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. E aí a gente vai falar de água. A água é fundamental todo dia. A gente precisa tomar uma grande quantidade de água para a gente poder fazer limpeza dos nossos sistemas orgânicos. A gente precisa para manter a hidratação dos órgãos. Uma célula que não tem água suficiente sofre. Pensa assim, cada célula do nosso corpo produz xixi, cocô, né? Seus produtos do metabolismo. A gente precisa ter água para limpar tudo isso. Precisamos fazer xixi, cocô, precisamos ter suor, né? Precisamos ter saliva. Ou seja, sem água tudo para e tudo que é parado não tem vida. Então a gente precisa ter uma grande quantidade de água. Agora, se levanta muito a questão da qualidade da água. A qualidade da água nas capitais e do interior do Brasil é péssima. Existem levantamentos internacionais mostrando que mais da metade da água no Brasil não é potável. Se diz potável, mas não é. É uma água que tem um alto poder oxidante, ou seja, inflamatório do organismo. É uma água que tem uma quantidade de metais pesados, agrotóxicos, solventes, né, medicamentos, de uma forma calamitosa. É uma calamidade pública que é pouco falada. E as pessoas dão pouca importância sobre esse assunto, mas pensa que o inimigo às vezes é invisível, está dentro da tua casa, está dentro do copo que você coloca, aquele líquido, a água que você toma todo dia. Ou seja,
Precisamos pensar em tecnologias que suplantem essa péssima qualidade da água que vem até a nossa casa. E a gente tem que pensar se os métodos que estamos utilizando, os filtros convencionais, conseguem fazer a detoxificação dessa água péssima, contaminada do ambiente. A gente vai ver que não. Não, os filtros comuns não conseguem. Um filtro comum, ele tem um carvão ativado, às vezes tem algumas substâncias que ajudam realmente a limpar algumas impurezas do ambiente, mas não vai conseguir produzir um ORP, um potencial de oxirredução favorável para ser uma água realmente antioxidante, uma água que favoreça o processo antioxidante do seu organismo. Então a gente precisa pensar como eu consigo acessar uma água alcalina. Aí a gente vai no mercado, vê o rótulo da água engarrafada, a gente fala, pH 7,5, acima de 7, é alcalino, muito bom, vou tomar essa água, é muito saudável. Não. A gente vai ver que, infelizmente, no processo de envasamento da água, a água ficou aglomerada, ou seja, toda a massa da água ficou ali parada, então ela gera clusters, né? Moléculas de água ficam muito presas umas às outras, e fica difícil de o corpo absorver esses clusters gigantes de água, além do que o envase, o produto, né, o material que está invasando essa água. Geralmente é o plástico, e o plástico foi transportado num caminhão por muitos quilômetros, tomou sol, tomou radiação, né, teve exposição ao meio ambiente. Ou seja, possivelmente essa água, ela, primeiro que não tem o pH que está prometendo, porque isso é o pH da fonte. Não é o pH que está vindo até você depois de 3 meses de prateleira de mercado. Você vai medir o pH dessa água, já vai estar muito mais baixo, né? Muito mais ácido. E segundo é a questão da contaminação pelo plástico, bisfenol e outras toxinas, dioxina, que tem nos plásticos. Isso é péssimo para a saúde humana. A gente sabe hoje a grande contaminação de microplásticos que estamos submetidos, né, de acordo com a nossa alimentação toda envasada em plástico. Então a gente precisa pensar num aparelho, numa tecnologia que possa produzir essa água com qualidade dentro de casa. E os filtros convencionais, eles não conseguem fazer todo o processo de realmente deixar essa água alcalina. Eles vão tirar no máximo algumas impurezas, né, grosseiras dessa água. Então, qual é a tecnologia mais avançada? Eu estudei isso bastante também, que temos hoje atualmente para a produção de uma água alcalina antioxidante. Se chama isso aqui, eletrólise. Eletrólise, todo esse esquema aqui, eu fiz um esquema didático, mas basicamente a eletrólise diz respeito a uma tecnologia que já existe há muito tempo, 40, 50 anos, começou no Japão. Essas usinas de eletrólise, para vocês terem uma ideia, essas usinas são consideradas aparelhos médicos em vários hospitais japoneses, né? Porque elas produzem uma água de alta qualidade. E por que produzem água de alta qualidade? Porque dentro da usina de eletrólise teremos placas de metais, corrente elétrica vai passar por essas placas. Então, para você produzir a água alcalina com qualidade, para você beber, você precisa ter um aparelho que tenha metais de alta qualidade, né? Ou seja, que não vão contaminar essa água, tá? E aí a minha preocupação hoje, com vários aparelhos portáteis que estão sendo vendidos, que você vai ver o que tem de placa ali, é metal, alumínio, é níquel, é metal tóxico para o organismo. E as pessoas acham que estão produzindo água alcalina e estão tomando esses metais, fazendo pior ainda, numa garrafinha de plástico. E mesmo que não seja de plástico, o metal é de péssima qualidade. Mas uma usina boa de eletrólise tem titânio, platina, tem metais nobríssimos, para aguentar essa corrente elétrica de modo a não eliminar íons, né, nessa água, não contaminar essa água. Então, basicamente, nós temos um ânodo, né, que tem carga positiva, que atrai, né, todos os ânions, ele acaba atraindo porque ele é positivo, e um cátodo, que é negativo, e atrai todos os cátions dessa água. Então, quando a água passa na usina de eletrólise, todos os elétrons, né, acabam sendo atraídos para o ânodo, tá? Então aqui tem os elétrons sendo atraídos, mas junto também todas as partículas negativas, os ânions negativos, como cloro,
o NO3, sulfato, CO3, acabam também sendo atraídos para essa polaridade. Tá? Então, de um lado, ficamos com todas as partículas potencialmente acidificantes, fica aqui. Tá? Por outro lado, na outra ponta, no cátodo, esse cátodo vai ter carga negativa, vai atrair cátions. Cátions como ferro, sódio, cálcio, magnésio, potássio. Ou seja, eu vou atrair, né, cátions que tenham carga positiva, que alcalinizam essa água, mas o mais interessante, que a água que está passando aqui ela é clivada por esse campo e produz íons hidroxila, que vão atravessar essa membrana, esse diafragma aqui no meio, vão lá para outra polaridade, e eu tenho a geração de H+, que recebendo elétrons vai gerar H2. O H2 é o grande responsável pelos efeitos clínicos da água alcalina. Nós estamos aqui falando de hidrogênio molecular. Então não é o H+ sozinho, é o H+, mais um H, forma H2. E é esse H2 que vem na água alcalina que é o grande responsável pelos benefícios antioxidantes. É ele que também faz o potencial de oxirredução ser muito negativo da água alcalina. Você vai medir o ORP de uma água alcalina, dessa usina de eletrólise, você vai ter lá menos 500, menos 600, menos 700, sendo que a água da torneira ou a água dos filtros convencionais é mais 600, mais 700. Olha a diferença de potencial de oxirredução entre uma água e a outra. Então é claro que essa água aqui vai gerar um grande benefício. A gente sabe que o hidrogênio também é um gás. E no momento que eu bebo essa água com hidrogênio molecular e com todos esses cátions que são alcalinizantes, né, o H2 é um gás, então ele vai se difundir pelos tecidos humanos. Então eu estou tomando água aqui, mas está se difundindo para o cérebro. Eu estou combatendo estresse oxidativo no nível cerebral. Eu estou melhorando a qualidade de sinapse. Eu estou melhorando, diminuindo interleucina 6, TNF-alfa, tá? Todas as NF-kappa-beta. Todos os marcadores de inflamação crônica em nível cerebral eu estou diminuindo tomando essa água. Mas não só isso, os estudos vêm mostrando que o benefício dessa água alcalina é na gastrite, na dispepsia, no estufamento, no intestino, porque várias bactérias dependem de um ORP mais negativo para sobreviverem, principalmente as anaeróbias. Então eu estou favorecendo a microbiota do meu intestino, a microbiota que é comensal, que me ajuda a ter mais saúde, e por outro lado estou combatendo bactérias patogênicas com essa água alcalina, de alta qualidade. Então eu estou gerando um benefício em nível intestinal. Bom, se algo beneficia o intestino, vocês já sabem, né? Beneficia tudo, porque o intestino é o centro da doença ou da saúde de qualquer pessoa, de qualquer doença, sempre o intestino está envolvido. Então, se eu estou tomando algo que além de me hidratar muito mais, porque os clusters dessa água alcalina que é produzida nessa extremidade aqui da usina, aqui vai sair uma mangueirinha com essa água. Aqui na outra sai a outra mangueirinha em que eu vou ter uma água super ácida. Então, se eu estou tomando já uma água que é alcalina, ORP negativo, microcluster, ou seja, moléculas de água facilmente absorvíveis, e ainda assim tem hidrogênio molecular, eu tenho um grande benefício para a minha saúde. A gente sabe que o hidrogênio molecular também entra na mitocôndria, que é o nosso grande motor de energia do corpo, do pensamento, de tudo que a gente faz, do movimento nosso do corpo. Então, se eu consigo melhorar o sistema mitocondrial, eu consigo diminuir o estresse oxidativo, eu tenho um grande aliado na prevenção de quase todas as doenças. Então, assim, não é uma panaceia, mas eu diria que é quase isso, porque a água é tudo, gente. E a qualidade da nossa água está péssima. Está péssima, péssima. Então, qual é o caminho de conseguir uma boa água alcalina com um hidrogênio molecular? É você adquirir esse tipo de tecnologia que se chama eletrólise. Eu sou apaixonado por essa tecnologia. Eu tenho já uma usina de eletrólise, tanto no lugar onde eu trabalho, na clínica, quanto em casa.
E assim, é fantástico os resultados. Os resultados são muito rápidos. Você percebe o benefício disso aqui, gente. Isso aqui às vezes as pessoas falam, mas é caro. As pessoas não estão fazendo a conta certa. Porque se você puser na ponta do lápis, pagar água envasada de péssima qualidade pelo tempo que essa usina dura, isso aqui é barato. Isso aqui se paga. E além do que, isso aqui está te dando saúde. Está te evitando fazer cirurgia, está te evitando gastar com remédio, está te evitando um monte de custo que você teria, além de uma qualidade de vida muito pior. Então, se vocês querem uma saúde de qualidade, eu acho hoje, na minha visão, que tomar uma água de qualidade é essencial. Talvez mais importante que qualquer suplementação, mais importante que qualquer hormônio, água de qualidade. Vocês concordam comigo? Se você não concorda, não tem problema. Coloca a tua opinião aqui. Mas sem água de qualidade fica difícil fazer um bom tratamento. Então isso aqui é uma coisa que eu recomendo fortemente para os meus pacientes, para as pessoas que convivem comigo, porque eu mesmo pude sentir os benefícios dessa tecnologia. Se você tem dúvidas, coloca seu comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.